Jesus. Amém. Pode se assentar apenas um minuto, irmãos. Para mim é uma alegria imensa vir a esta casa, porque quando eu entrei pelas portas desse templo, o Senhor me levou alguns anos atrás, quando aqui entrei pela primeira vez, e aqui o Senhor firmou os meus passos nesta casa. Olhando aqui para a irmã Marcida, pioneira desta obra, minha tia, Dona Lili, e alguns irmãos que aqui eu não conheço, mas quando eu cheguei aqui pela primeira vez, o templo ainda era desta coluna para lá, bem pequenininho. E me lembro que sentadinho naquele campo ali, sem conhecer nada do Evangelho, recém-nascido na presença de Deus, eu recebi a minha primeira oportunidade. O pastor não me conhecia na época, achava que eu era crente de alguns anos, e ali eu agradeci a oportunidade, disse para ele: pastor, aceitei Jesus esses dias, mas a única coisa que eu peço é que ore por mim. E assim agradeci a oportunidade. Quando eu venho a esta casa depois de 20 anos, olhar para alguns utensílios, como esses bancos, essas janelas, essas portas, obra em que nós ajudamos a crescer, tudo isso eu estou contando para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E para mim é uma alegria imensa, porque foi aqui os meus primeiros passos, foi aqui que eu fui discipulado, foi aqui que o Senhor me deu a minha esposa, foi aqui que o pastor Sebastião me casou com esta casa, e eu sou grato eternamente por esta igreja, mora no meu coração, apesar de morar tão perto, não vim sempre aqui, é por causa dos nossos afazeres. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Cláudio, reúno no Ministério Tempo de Avivamento, ali Nelson Ramos, uma congregação nossa, pastor Lindomar é o meu pastor, meu cunhado é o meu pastor. E hoje agradecer também ao meu amigo, o presbítero João Carlos, que trabalhamos juntos, nos fez o convite. Para mim é uma alegria imensa vir a esta casa. Estou alegre em revê-los. E sem mais delongas, nós vamos ler o texto bíblico. Agora você pode colocar sobre os pés. Deus. No livro de Romanos, no seu capítulo de número 5, nós vamos tomar por base esta noite o versículo de número 20. Romanos, capítulo 5, versículo de número 20. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. Em poucos minutos, para encerrarmos dentro do horário, mas eu quero te falar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Nós vamos ler o verso 20 e nós vamos ficar com a última parte do versículo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Para nós falarmos um pouco da graça, nós precisamos voltar um pouco na Bíblia para entendermos um pouco sobre a graça. Muito se resume a graça apenas como um favor que nós não merecíamos, e isso é verdade, mas a graça não se resume apenas no favor do nosso Senhor para conosco. A graça vai muito mais além do que isso. Nós sabemos que o homem foi feito
para gozar da eternidade com Deus. Mas ali no Éden, Deus, ao fazer o homem, ao formar o homem, Deus, ao formar a mulher, Deus coloca alguns limites para o homem. E o limite é: de toda árvore do Éden você pode comer livremente, mas dessa aqui você não toca, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Pois bem, nós conhecemos a história e sabemos que o homem, quando eu digo homem aqui, eu estou me dizendo ao homem e à mulher, ele não obedece ao Senhor, e a desobediência desencadeia todo tipo de pecado. E por causa da santidade de Deus, aqui vai acontecer o primeiro juízo de Deus para o homem. O homem é tirado do Éden, porque ele não podia mais ficar no Éden. E a Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem estava agora sentenciado a morrer por causa do pecado. Mas a Bíblia também vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida. Aleluia! E vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia! Pois bem, nós aí entendemos e conhecemos a história e sabemos que o homem agora tinha uma dívida e que o homem mesmo não podia pagar essa dívida. Estávamos sentenciados, mas nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida. Mas a Bíblia vai dizer que o amor de Deus, o amor incondicional de Deus para com a sua criatura, ele entra em ação. E ao plano de Deus da redenção do homem novamente, é que ele vai enviar, por causa do seu amor, ele vai enviar o teu filho para morrer no meu e no teu lugar. E aí nós já começamos a entender a origem da graça de Deus para com o homem. Pois bem, conhecemos e sabemos a história que Jesus ele vem, ele nasce de uma mulher, ele cresce entre os homens com um propósito único de trazer de volta a criatura ao Criador, de resgatar de volta o homem para a sua presença. E o que é onde a graça de Deus atua? A graça de Deus atua aonde o homem não pode atuar. A graça de Deus começa da origem, o favor imerecido, ele começa então a criar o seu próprio ciclo para trazer de volta ao homem a sua presença. Mas o que eu quero nesta noite frisar para a igreja, depois desta introdução, é mostrar para mim e para você que a Bíblia vai dizer, Paulo ensinando aos romanos, porque no livro de Romanos ele é a doutrina de Deus aplicada para com a vida do homem. E a Bíblia vai ensinar para nós, dentro desse texto, que aonde abundou o pecado sobre a vida do homem, a graça, o favor de Deus para conosco superabundou na vida do homem. Aleluia! Nós conhecemos e sabemos que Jesus, ele não veio apenas para provar para mim, para o pastor Marcos, que ele tinha poder de nascer, crescer, morrer e ressuscitar. Não! Ele veio com um propósito maior, que uma
que o Senhor não desistiu do seu. Aleluia. E quando eu olho para esse texto, em Romanos falando que a graça de Deus hoje é o favor que nós merecemos. E quando eu estava sentado nessa cadeira, eu me lembro que algumas vezes, pastor Marcos, eu passei na frente deste templo, embriagado, e que tinha um obreiro naquela porta onde está o nosso irmão. Ele me parou ali e ele falou para mim: olha, Jesus te ama. E eu não entendia o que era isso. E eu um dia tentei até retrucar a sua fala, mas ele falou: Jesus te ama, com tanta convicção, que mesmo embriagado eu fui para minha casa pensando nesta palavra. Aleluia. Os anos se passaram, e a graça de Deus, este favor que eu não merecia, começou a atuar. A graça do Senhor Jesus é a causa de nós, de eu e você estar aqui esta noite. E às vezes o homem acha que a salvação é por mérito. Não, mas a salvação é mediante a fé. E a graça de Deus penetra quando eu e você abrimos um espaço para ela na nossa vida. Se você virar a folha do livro de Romanos, no capítulo 3 está dizendo: porque todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Todos pecaram e destituído estavam da glória do Senhor. Mas a graça do Senhor, e o que é graça? Jesus é a graça de Deus entre nós. Jesus é a graça de Deus personificada na sua pessoa, para nos trazer de volta à sua presença. Aleluia. Talvez hoje nós entramos num culto como este, pastor Marcos, e achamos que somos merecedor de alguma coisa. E achamos, às vezes, batemos no peito e achamos que somos merecedor. Mas se nós não somos merecedor, é por causa da graça. É por causa da graça. Você é salvo pela graça. Se você está aqui nesta noite, é por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. E é essa graça que opera em nós. É essa graça que opera nas nossas vidas, nos reconciliando novamente. No livro de Romanos, no seu capítulo 8, vai dizendo assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Quando você olha para esse texto de Romanos capítulo 8, você vai entender: se portanto agora não há mais condenação, é porque outrora havia uma condenação. Aleluia. Havia uma promissória cravada, havia uma promissória na mão de Satanás dizendo: você não pode, você não pode. Mas quando Jesus ele dá um brado na cruz do Calvário, ele rasga a minha e a sua promissória. A nossa dívida agora foi sarada, e agora nós somos livres, mediante a operação da graça de Deus na nossa vida. Levante a mão quem é justificado pela graça. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus, Glória a Deus. Aleluia. o sangue de Jesus, ele nos justifica. E a palavra justificar, ela tem um sentido muito importante, porque muitos dão desculpa, explica, mas não conseguem justificar. Mas o sangue de Jesus, ele nos justifica. Nós somos livres. Levante a tua mão, os livres. Somente os livres são justificados. A graça de Deus que abundou em nossa vida, por Jesus Cristo derramou o teu sangue, nós somos hoje justificados perante Ele. Satanás pode até olhar para você e dizer: mas você fez isso, fez aquilo. Mas ele esquece de dizer: eu fiz isso no passado, mas o sangue de Jesus me justifica
este favor imerecido que vem operar no nosso meio, que vem trazer a humanidade caída de volta, que vem reconciliar o homem com o Senhor. E muitas das vezes hoje nós não somos gratos a isso. E muitas das vezes nós vamos para um culto como esse e a maior dificuldade de dizer louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos a dificuldade de dizer bendito seja o nome do Senhor. E quando eu olho para a cruz, eu entendo que eu sou devedor disso. E quando eu olho para a cruz, pastor Marco, eu entendo que eu sou um devedor da glorificação do nome do Senhor. Porque a graça de Cristo, ela superabundou aonde abundou o pecado. Quantos de nós, que quando o homem olhava, talvez tentava condenar, pastor Marcos, talvez quando o homem olhava para mim, para o Senhor, tentava nos condenar, mas Cristo olhava de maneira diferente para mim e para o Senhor. Mas Cristo olhava para nós de maneira diferente. E esta graça, este favor, penetrou os nossos corações. E a nossa salvação hoje ela é pela fé, por aqueles que acreditam na morte de Cristo e ressurreição de Jesus. Aleluia! Essa graça que opera essas maravilhas, essa graça que faz com que o pecador entre pelo templo este, e às vezes você olha para ele e não tem jeito, mas a graça de Deus ela faz diferente na vida dele. Porque pela graça nós somos salvos. Pela graça nós estamos aqui esta noite. Isso não é mérito nosso, é apenas um favor que nos fez. E essa graça, ela foi operada por causa do seu amor incondicional ao homem. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor amou o homem de uma maneira incondicional. Ainda na sua velha vida, uma maneira de viver decaída, mas o Senhor te amou do jeito que você está. E a graça de Deus então penetrou o vosso coração. Paulo ele vai ensinar aos romanos que a salvação não é mediante as obras. A salvação não veio mediante as suas obras. Não é mérito seu que você está aqui esta noite. É simplesmente por causa da graça que atua, da graça que trabalha, da graça que transforma, da graça que penetra o coração, da graça que te ajuda a se levantar. Isto é dom de Deus para as nossas vidas. Por isso Deus está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todos nós estávamos destituídos da glória, da presença do nosso Senhor, mas essa graça que não olha a cor dos teus olhos, essa graça que não olha a cor da tua pele, essa graça que não olha o grau da tua escolaridade, essa graça que não olha a casa que você mora, essa graça que atua para mim, para você e para todos aqueles que nele acreditam, ela está aqui nesta noite. Essa mesma graça para mudar a história, para mudar o teu pensamento, para mostrar para você que tudo é possível aquele que acredita no seu nome. Essa graça que ainda atua no nosso meio. E nós precisamos de entender que isso não é mérito nosso. Isso é o amor de Deus provado ao homem. Graça. Ela vai um pouco mais do que o favor. Graça é o amor do nosso Senhor para com o homem. Graça de Deus. Através da sua graça, o seu sangue foi derramado. E através do seu sangue, nós somos justificados. Justificado quer dizer nenhuma condenação há. Ninguém pode olhar para o presbítero João Carlos e apontar o dedo, porque o sangue de Jesus te justifica. Ninguém pode olhar para o pastor Marcos e apontar e dizer essas coisas do passado, porque o sangue de Jesus ele te justifica mediante a graça de Deus. Eu não merecia, mas a graça de Deus me deu este direito. Eu não era merecedor, mas a graça de Deus me fez merecedor por causa do amor dele que é incondicional. Às vezes nós achamos
nós estamos aqui achamos que é por causa dos méritos. Não é. Por isso que o sangue de Jesus nos justifica. E quando a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos justifica, está dizendo, quando eu olho para Ele, eu não tenho de quem condenar, porque Ele é justificado. É por isso que Jesus, quando Ele estava há dias, ou horas, melhor dizendo, de ser entregue para morrer no Calvário, Ele vai fazer uma oração e dentro da sua oração Ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas quando Ele lembra, Ele vai olhar e ver a humanidade caída. Ele vai olhar e ver o homem preso ao pecado. Ele vai olhar e ver o homem algemado ao pecado e condenado à morte. Glória, glória, glória. É por isso que antes da sorte Ele vai olhar. E quando Ele olha e vê nós presos ao pecado, Ele fala: não, eu não posso. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a graça de Deus, ela veio para atuar e libertar o homem. A graça de Deus, ela nos aproxima do reino de Deus. A graça de Deus nos aproxima do céu. A graça de Deus nos afasta do pecado. Quem tem a graça de Deus anda na contramão. Quem tem a graça de Deus não se conforma com as coisas do mundo, porque a graça de Deus te faz enxergar além dos céus que você enxerga. Você não entendeu, repito? A graça de Deus, o favor que o Senhor nos deu, Ele nos faz entender que há algo maior nos esperando no céu. Quem tem a graça de Deus não se conforma com este mundo. Quem tem a graça de Deus almeja o céu. Quem tem a graça de Deus anda na contramão e separado do mundo. Porque a graça de Deus nos separa das coisas do mundo. Por isso o texto diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. É por isso que quando você conversa com uma pessoa que ela se sente justificada diante de Deus, Pastor Douglas, ela só fala do céu. Quando você conversa com uma pessoa que ela se sente justificada pelo Senhor, ela só fala do céu. Porque o justificado não almeja ficar aqui. O justificado não busca glória para si. O justificado não busca honra para si. O justificado não busca glória da terra. Mas a Bíblia ensina para nós que o justificado busca a herança incorruptível que está no céu. Tudo isso é por causa da graça de Deus. E quando nós nos sentimos justificados, pode todos olhar com um olhar de condenação, mas aqui dentro eu me sinto justificado. E quando eu me sinto justificado, não adianta. Você pode tentar me condenar, mas eu sou justificado por Deus. Aleluia! Quem se sente justificado, levante a mão para o céu nesta noite. Quem se sente justificado, levante a mão para o céu. Porque o sangue de Jesus nos justifica nesta noite. Graça não é apenas o favor, é a graça que nos acompanha. Sem a graça de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Sem a graça do Senhor, nós não deixaríamos a cama, o sofá. Sem a graça de Deus, nós não deixaríamos o nosso lar para estar aqui. Mas a graça de Deus nos impulsiona. A graça de Deus nos aproxima do reino. Por isso que não pode faltar graça. Por isso que não pode faltar graça. Por isso que não pode faltar a presença. Por isso que não pode faltar a glória de Deus na nossa vida. Porque a graça de Deus nos faz almejar o céu. Jesus, Ele é a graça de Deus que foi se entregue na cruz por nós. A graça do Senhor Jesus Cristo que penetra os nossos corações. Aleluia! Nessa noite eu te convido a te colocar sobre os teus pés. São 9 horas. Meus amados e queridos irmãos,
Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós tentamos às vezes apontar o dedo para ela, e talvez até em nossos pensamentos a condenar pelo que ela está passando ou vivendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: a graça de Deus que foi derramada sobre a cruz do Calvário, ela é para todos aquele que nele crê e que acredita que foi derramado para ele. Por isso, antes de você apontar para alguém, entenda: a graça também é para ele. A graça também é para ele. Por isso, o papel da igreja é interceder para que a graça de Deus abranche toda a humanidade. Olhe comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo esta noite, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai, imerecido. Pai querido, por ter derramado o teu sangue na cruz do Calvário, pela tua bendita graça nos alcançado, Pai. Ó Deus, continua, Pai, com a tua graça, com o teu amor sobre nós, e que nós possamos também levar esta graça para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Pai, assim eu entrego nas tuas mãos esta igreja, a vida de todos os irmãos aqui neste lugar, Senhor, e que a tua graça repouse até a vinda do Senhor sobre as nossas vidas. Isso eu te louvo em nome de Jesus. Amém. As palmas exaltam o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus possa estar abençoando poderosamente a vida do pastor, todo o ministério, a tua casa, a tua família, toda a tua parentela. Deus, em nome de Jesus, verá a bênção sentida na vida do irmão com esta palavra abençoada